2, 3. Hoje aqui no podcast temos uma convidada super especial, eu sou suspeita, mas Luísa, seja bem-vinda ao Profissão Oi, Artista. uma honra estar aqui. A Cá sabe que eu sigo ela desde que ela nasceu, enfim. Papo para outra história. Depois a gente explica esse lado dos nossos stalkeamentos digitais. Exatamente. Como de costume, vou começar aqui com um rápido ping-pong, só para a gente aquecer a conversa, e aí vocês já vão saber mais quem é a Luísa e o que ela está fazendo aqui hoje. Vamos lá? Vamos. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Frutas. Doce ou salgado? Doce, gente. Ca- Café ou chá? Café. Ou aquele seu negócio ultra louco que você toma de manhã? Que é um cappuccino, então vamos de cappuccino, terceira opção. Terceira opção. Banheira ou chuveiro? Chuveiro, Oceano ou lago? oceano, Livro, série ou podcast? livros. Algum que você está lendo no momento específico, interessante? Eu tô lendo esboço, mas eu tô, tipo, na página 3, então a gente não pode muito contar com essa com essa leitura hoje, no momento. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta no começo, Lu, que é um pouco para a gente fazer uma retrospectiva, assim, né? De olhar um pouquinho para trás, assim. Você hoje é uma pessoa, há 10 anos você era outra. Tem algum Uhum. conselho que, com a sua visão, com a sua maturidade de hoje mesmo, você daria para o seu eu de 10 anos atrás? Eu acho que é o que eu hoje guio, assim, o meu caminho, que é: para de colocar significado tanto significado nas situações. Tá. Explica um pouco melhor. Porque, assim, até uma visão um pouco estoica da vida, né, que eu só fui ter contato com isso anos-luz depois da minha adolescência, daquela sofrência toda, que é muito esse lugar de não são as situações que carregam o ser bom ou ruim, é a opinião que a gente tem sobre elas. E eu sempre fui uma pessoa meio sensível, assim, com as coisas que aconteciam comigo, então acontecia qualquer coisa, eu já botava um monte de significado em cima. E eu acho que eu daria esse conselho, assim: calma, respira e não põe tanto significado nas situações. Tenta observar um pouco mais o que de fato elas são, sabe? Sim, bem legal, bem interessante. Eu acho que tem muito a ver com o que você faz, né? Conta um pouquinho quem Total. é a Luísa, assim, por onde você passou, quem é você hoje também. A Luísa veio de um lugar que era de querer abraçar o mundo com as pernas, os braços, as orelhas, o nariz, com tudo, para um lugar que eu diria que é de paz. Apesar de eu estar aí num ritmo ragatanga doido, eu acho que esse é um lugar de paz no sentido de eu sei que as coisas têm um caminho para seguir, sabe, assim? Eu acho que eu queria fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, isso gera muita ansiedade, né, porque você quer abraçar o mundo com as pernas e os braços, é quase como você não consegue sair do lugar. Então, eu era essa pessoa, eu já entrei em 4 faculdades diferentes, eu queria entrar em todos os grupos de estudo, de todos os clubes do livro e fazer 1000 coisas, num ano e muitas metas e tudo mais. E aí eu falei: "Na real, quando você olha para isso, você não está fazendo nada". Então foi um momento, assim, de humildade, de falar: "Não, foca em alguma coisa e siga esse caminho, né, que você escolheu, lide com as consequências dessa escolha". Eu acho que no fundo é muito isso, assim. E aí entrei para psicologia, já estava fazendo ela paralelo com outra faculdade, mas aí larguei a outra e fiquei na psicologia. E depois que eu me formei, eu não atendi logo de cara, então fiquei indo por um pouco mais na linha de pesquisa, só que no Brasil é difícil esse lugar da pesquisa em psicologia, né, tem umas coisas mais legais fora, mas ir para fora também não era, uma opção naquele momento. E aí encontrei a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que é o que eu faço hoje, e a TCC que me trouxe essa paz, assim, com toda certeza, porque a intenção da TCC é que o seu próprio paciente vire o seu próprio terapeuta. Então, existe um começo, meio e fim na terapia, existe uma alta, existe, tipo, uma liberdade de ser daquele paciente. Não é que você fica ali 25 anos na terapia ou, enfim, falando das mesmas questões.
Então, eu acho que esse lugar me trouxe, assim, um aprendizado de olhar para a vida nesse lugar de protagonista e de se responsabilizar pelas coisas que acontecem e de parar um pouco de achar que o mundo está acontecendo para você e você acontecer para o mundo. Então, eu descobri, assim, como com a terapia, né, com a terapia comportamental, como ser a protagonista da minha vida. E eu aprendo muito mais com os meus pacientes do que eles comigo. Eu tenho total, assim, na minha cabeça que isso acontece. Então, hoje eu diria que eu sou uma aprendiz, assim, essa é a verdade. Uma aprendiz, mas que também ensina muitos outros a se encontrarem, não é isso? Então você dá essas ferramentas para a própria pessoa aplicar no dia a dia dela. Isso, exatamente. A TCC tem isso, assim, tem lição de casa, a gente tem exercício para fazer, então a gente faz essa troca, assim, toda sessão é quase que como se fosse uma nova descoberta de um potencial daquela pessoa, de uma capacidade que ela tem. Então eu acho que a TCC essa palavra que está muito na moda, né, ela empodera muito, assim, ela empodera muito Uhum, não só o terapeuta, mas também o paciente, principalmente o paciente. sim. Aqui é incrível, né? Porque aquela história não dá o peixe, né? Você ensina a pescar e a pessoa tem essa ferramenta no dia a dia dela para aplicar, né? Isso é incrível. Exatamente. Não, eu acho que assim, o que eu trouxe, né, até quem está escutando aqui, a Luísa é isso, ela tem esse trabalho super lindo e cada vez mais também nas redes sociais fala abertamente sobre isso, né, que é essa questão do autoconhecimento e claramente, né, você já está conectando aqui os pontos, porque eu acho que o autoconhecimento para os artistas, para os criativos, ele é essencial, né, como que a gente Uhum. coloca, e acho que tem muito a ver com o que você falou também, né, como que a gente cobra, por exemplo, um valor pelo nosso trabalho se a gente não sabe o nosso próprio valor como ser humano, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades dos criativos, dos artistas, é essa insegurança, porque você vende algo que vem da sua intimidade, né? É, Exatamente. É uma grande exposição, né, Kai? A gente até falou sobre isso uma vez, que é muito difícil você colocar no mundo algo que é tão seu quanto uma arte, porque é um produto que deriva essencialmente de quem você é. Então, existe um lado não só de descoberta, né, porque às vezes tem um lado teu ali que vai aparecer nesse lugar de artista, de criação, que nem você reconhecia ou nem assumia que você tinha. E o outro lado disso é um julgamento que o outro vai fazer dessa parte que é sua. exato. Então dá muito pano para manga isso daí. É, eu acho que isso, o artista, eu vejo, né, que talvez aí com a sua visão também seja interessante ouvir. É isso, o artista, quando ele recebe uma crítica, né, sobre o trabalho dele, ele acha que é uma crítica direta a quem ele é, ou a forma que ele transita pelo mundo, né? E, na verdade, é importante a gente distanciar e separar essa relação, né, do que é a arte com o que é o ser humano Uhum. por trás dela. Nossa, e que difícil que deve ser isso. É, mas vem com esse autoconhecimento, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou, o próprio trabalho que você fez com você, né? Artista ou não, acho que cada um tem a sua arte, querendo ou não, o TCC ou a comunicação, a forma que você ajuda os outros, eu acho que é a sua arte também, né? É, Uhum. mas eu acho que tem muito a ver com isso, com o que você falou de sair da posição, às vezes, de vítima, né? E olhar isso com, Total. tipo, não é sobre mim. O que a pessoa, o julgamento, né, ou a crítica não é sobre você necessariamente, é sobre como a pessoa vê as coisas, né? Como que você vê essa Perfeito. relação? E eu acho que tem uma palavra que, inclusive no Instagram, a gente vem falando muito, que é a responsabilidade, assim. E eu acho que a gente faz muito bem essa separação do que é culpa e responsabilidade, quando a gente fala que a culpa ela é um lugar de vitimismo, então ela paralisa. Se eu me coloco como a vítima, eu não tenho como caminhar, porque existe uma repressão ali daquela pessoa. Se eu me responsabilizo, eu tenho total liberdade para ação em qualquer cenário. Então, sempre você pode estar amarrado numa cela num quarto escuro, você sempre tem opção, você sempre tem como se responsabilizar e, portanto, agir sobre aquela situação. E eu acho que isso é muito libertador. E até na semana passada rolou um papo legal sobre isso, assim, do porquê que a responsabilidade e a liberdade estão tão atreladas. E eu acho que quando você se coloca nesse lugar desse movimento, é muito parece que é muito duro, assim, né, tipo: "Não, você é responsável pela sua vida e não importa o que aconteça com você". Só que isso, na verdade, é um carinho na alma. E quando você muda essa chave, você percebe que é impossível você não enxergar dessa forma.
Por mais que às vezes dê vontade de você se colocar, hoje eu vou ser vítima, por um dia, eu vou me permitir 24 horas, tá tudo bem, todo mundo precisa desse momento em algum momento da vida, assim, né, das situações. Mas na sua constância, você entender que você é responsável, cara, te dá muitas possibilidades. Te tira, assim, esse peso, de novo, né, do mundo acontecendo sem você. Então eu acho que esse seria um primeiro passo, assim, para o amadurecer, é você se responsabilizar. Eu acho que essa é uma palavra importante aqui, assim, né, no nosso trabalho, que eu acho que é o amadurecimento. Porque acho que inconscientemente a gente tem muito medo de crescer, porque crescer envolve tanta coisa, é tanta responsa, é tanto boleto, é tanto BO, mas é só no amadurecer que mora a liberdade. Sim. E é o que é curioso, né, porque é isso, a gente quer alcançar algo, mas ao mesmo tempo a gente foge dessa responsabilidade, mas é ela que vai dar liberdade pra gente, é tipo: "Ok, cérebro, o que que a gente faz agora?". Exato. Mas é porque é um medo desse outro lado, de lidar com as consequências de um cenário, né. Porque você só pode ser livre se você responsabilizar, né. Então isso envolve outras coisas, não é só a parte gostosa, também tem os seus perrengues, mas não dá para ter tudo. Exato. E a gente tem que É, fazer a escolha. exato, fazer uma escolha do que é mais importante, né. E eu acho que o que eu sempre penso, ou para mim, né, na minha jornada eu aplico, é isso. Qual que é o peso depois disso? Vou ficar me escondendo e fugindo, ou vou dizer que eu tentei, fiz, e aí eu posso decidir se é isso ou não, né? Uhum, perfeito. E eu acho que uma das coisas, assim, que eu acho que é interessante até ter um pouco seu ponto de vista, né, o que eu vejo muito e que talvez eu também trabalhei muito em mim, é essa questão, por exemplo, do artista vive às vezes nessa insegurança, nesse medo de se expor, ao mesmo tempo é o que ele deseja muito, mas eu acho que até uma conversa que a gente teve, né, a gente tem a tendência a achar que a gente vai se sentir pronto, ou a hora certa vai chegar, né, então você Uhum. fica ali trabalhando na sua salinha escura e fala: "Bom, um dia eu vou atravessar essa porta", mas na verdade tudo acontece simultaneamente, né. Exatamente, porque a gente constrói o nosso senso de eu em contato com esse mundo onde a gente quer pertencer. Então, existe uma troca muito poderosa nessa construção. Não tem como você fazer isso num viés exclusivo ali de você no teu quartinho pintando suas telas ou trabalhando em você, ou independente de qual for a sua arte, mas existe uma necessidade de uma relação para você construir esse movimento, para você construir essa persona ou construir esse artista em si. Porque ele vai estar no mundo em algum momento. Então, como é que você pode esperar que você, ali no seu casulo, consiga construir algo que tenha a ver com esse outro universo? É impossível, né? Quando a gente pensa logicamente, racionalizando um pouco a parada, assim, que é tão emocional, e eu sei disso, mas às vezes a gente tem que fazer esse movimento de tentar enxergar um pouco como as coisas como elas são, no sentido de tirar um pouco o nosso sentimento daquilo. E isso é Exato. muito difícil, porque nós somos seres de sentimento. Mas existe, assim, esse movimento da TCC também, que eu acho que é relevante a gente falar aqui, que é como a gente entende que as nossas crenças influenciam o nosso comportamento. Porque é 100%, assim, já spoiler alert, é 100%. E você conhecer as suas crenças te ajuda nessa responsabilidade para, então, ter comportamentos diferentes. Então a gente tem 3 grandes núcleos, assim, de crenças, que é desvalor, desamparo e desamor. Dentro delas existe um monte de classificação, mas você basicamente se encontra ali nas 3. E nesse lugar vai se desdobrar para um tipo de emoção, um tipo de pensamento e então um comportamento. Então é claro que não é uma coisa linear, né, assim, não é que hoje a gente sabe que pensamento influencia comportamento e comportamento também influencia pensamento. Então você entender como funciona esse seu movimento. Se eu sei que eu tenho uma crença de desvalor, toda vez que eu receber uma crítica, ela vai para um lugar. Então, eu entendendo a minha crença de desvalor, eu consigo racionalizar um pouco esse lugar de dor, para que eu consiga, a partir daí, tomar melhores decisões, ou me comportar da melhor forma para a minha evolução, para o meu caminho que eu desejo trilhar. Então, esse autoconhecimento é importante para qualquer área da nossa vida, porque vai ser a forma, a lente com qual a gente enxerga o mundo. E Sim. cada um vai ter a sua lente, cada um tem a sua história, a sua bagagem. Então a gente vai dar significados diferentes para a mesma experiência. Sim, com certeza. Não, e eu acho que é isso, é um processo constante, né, não existe um momento de apesar de, né, que você falou, sei lá, a TCC ela tem um começo e um meio e um fim, mas o autoconhecimento ele não tem fim, né, ele é Não. constante.
e ele acontece em paralelo. Agora, uma coisa que eu achei muito legal que você falou, nessa coisa do que faz total sentido, o artista ele é um ser muito sensível, emocional. Todos nós somos, né? Mas de alguma forma o artista tem um canal de expressão, que eu falo até bom, porque se todo mundo tivesse esse canal de expressão. Agora, existe alguma, sei lá, dicas aí da sua especialidade de exercícios que você poderia fazer para criar esse distanciamento emocional? Porque é justamente uma dificuldade muito grande e que eu também bato muito na tecla, porque se você quer construir um negócio através de algo que é tão íntimo e tão emocional, você tem que criar esse distanciamento, né? De olhar de fora e oferecer, por exemplo, um produto, um serviço, algo a partir disso. Como que a gente pode, né, dar essa dica, assim? Claro que, enfim, são processos de autoconhecimento que às vezes envolvem tempo, mas de separar isso, essa perspectiva. Eu acho que se a gente tentar amarrar os dois universos, assim, eu acho que tem um exercício muito legal, que é como eu te falei, né? A TCC é muito prática, a gente tem muitas coisas práticas para fazer ali ao longo do processo, né, da terapia. Então, uma coisa que eu acho muito legal é você escrever sobre as coisas que você está passando. Então, para cada um, essa folhinha vem de um jeito, né? Tem gente que gosta de fazer bolinhas, aí vai conectando uma coisa com a outra, né? Tem gente que escreve um texto legal e a gente passa por ele na sessão e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é quando você consegue conversar com você mesmo como uma terceira pessoa. Porque é assim, é surreal o poder que esse movimento tem. E até falar em voz alta com você mesmo parece coisa de doido, as pessoas vão olhar você e vão falar, gente, que pessoa aí esquisita. Mas você ali no teu íntimo, no teu quarto, na tua casa, você falar em voz alta com você tem muito poder. Então, se eu sinto que eu tô ansiosa, se eu tô tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, eu paro e falo, Luísa, calma, vamos se organizar. O que tá acontecendo? Porque o seu cérebro te escuta e isso tem tanto valor. É quase como dar um reset ali. Então, quando a gente traz para esse modelo cognitivo, né, que foi o que a gente falou na pergunta passada, do quais são as minhas crenças, o pensamento automático que eu tenho em relação às situações e a forma que eu vou me comportar, a gente cria um espaço de consciência. Então, vai vir a emoção, porque é incontrolável, né? Essa inteligência emocional que a gente fala não é você controlar a emoção, é você saber o que ela significa e partir daí. Então, eu venho a emoção, eu olho para ela, nossa, por que eu me senti dessa forma? Qual é o movimento que está gerando em mim e por quê? Tem a ver com as minhas crenças, com certeza, porque é a forma que eu enxergo o mundo. Então, veio essa emoção, eu paro com ela. Eu não tenho que direcionar ela naquele momento, eu não tenho que agir de bate-pronto. Eu observo, eu entendo de onde ela veio e aqui é um ponto muito importante. O que eu quero a partir daqui? O que eu quero que essa situação se desdobre? Em quê, né? Então, se eu sei o que eu quero ali na ponta, eu consigo criar esse espaço de consciência para eu criar um comportamento. Então, vem a emoção, eu fico com ela um pouco. Por que isso me fez sentir dessa forma? Ah, tem a ver com a minha crença. Como eu quero me comportar a partir disso? E aí eu tomo uma ação. E isso tudo pode É, ser falado. sim. E isso é assumir responsabilidade, né? Porque você deixa de reagir e você passa a agir. Exatamente. E esse trabalho de pensamento automático, ele é muito interessante, porque às vezes o pessoal tem uma dificuldade assim, eu passo a ferramenta, né? Então, vai vir a situação, aí você vai observar qual foi o pensamento automático que apareceu, a emoção, o comportamento. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tive um pensamento automático. Só que a gente sempre tem. A gente conversando aqui tá vindo um monte. É que às vezes a gente não dá a atenção para ele, né? Porque a gente está tão acostumado a ter esses pensamentos automáticos que eles passam muitas vezes despercebidos. Mas sempre tem um pensamento automático, porque o nosso cérebro funciona dessa forma. Ele precisa classificar as coisas que estão acontecendo com a gente, porque é importante para ele, né? A gente sobreviveu assim há milhões de anos atrás. Então sempre tem um pensamento automático. E é aqui que a gente cria esse lugar de consciência. Às vezes você vai até ficar surpreso com os pensamentos que vêm, porque vai acontecer uma coisa, aí você vai pensar, aí você fala, nossa, isso foi um pensamento automático. Nossa, não acredito que eu pensei isso, que horror! Várias vezes já aconteceu isso comigo. Tipo, uma coisa legal de fazer esse exercício é lendo. Se você tem o hábito de ler uma ficção, por exemplo, que são histórias, né? Então, enredos muito diferentes, às vezes, da nossa vida, personagens muito diferentes da gente, você vai ver o tanto de pensamento automático que vem. E eu lembro que eu estava lendo um livro uma vez, aí veio uma cena lá de uma moça, enfim, com os filhos e tal. E tava vindo uns pensamentos automáticos horrorosos na minha cabeça. Tipo, gente, o que essa mulher tá fazendo? Mega julgando a mulher, assim, sabe? Então, esse é um exercício num ambiente controlado, que não tem tanta repercussão, assim,
prática na sua vida que é bem legal. Não, e é o tempo inteiro, né? A nossa cabeça Tempo tá inteiro. funcionando o tempo inteiro, é surreal. Exatamente. Mas é quase você vira quase louco, assim, quando você começa a prestar muita atenção. E no começo é isso, você tem que se forçar a prestar um pouco mais atenção e depois você vai se percebendo nesses lugares, né? Exato. E eu acho que ter também essa calma de deixar certas coisas irem. Então eu acho que nesse sentido a meditação traz, isso muito bem, assim, de que às vezes pensamento é só pensamento. Sim. Se eu virar para você e falar: "Caju, tem um leão aí do teu lado", isso não faz o leão ser verdade, sabe. É só um pensamento que eu tive, que eu achei, sei lá, diferente, resolvi te falar. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de deixar certas coisas irem e parar de tentar botar significado em tudo que acontece. Sim, é isso, é tentar ficar achando pelo em ovo, né, tipo, para, Exatamente, deixa passar, acabou, passou. é isso. E uma coisa que acho que é legal também, que a gente já conversou em outros momentos, mas aqui você falando também, né, você falou de o que você quer ser a partir de agora, né, de você se perceber ali e ser. E é uma coisa que a gente já conversou uma vez, né, de que a gente não é nada, a gente está, né, e isso eu acho que é uma grande dificuldade também das pessoas de falar assim: "Ah, mas" e é as crenças, né. "Ah, mas eu nasci assim, mas porque minha mãe é assim, mas porque meu pai, porque me deixou cair do berço, então por isso eu sou assim", né. Exatamente. E isso a gente volta nesse assunto de dar significado para as situações. E a gente sempre vai ter uma caixinha de coisas que fazem sentido e a gente só vai tirando dessa cestinha e classificando. A gente vai botando os labels nas coisas ali, né. E muito Uhum, disso vem desse lugar de o que aconteceu comigo. E por uhum. mais que até uma página da história isso faz muito sentido, né, enfim, eu acho que tem uma Sim, hora que tem a ver com esse amadurecimento, amarrando todos os pontos, em que a gente tem que reclassificar tudo isso. Porque se a gente quer gerar um movimento de mudança ou de um desenvolvimento, a gente não tem como usar as mesmas palavras, a gente não tem como usar os mesmos significados para as coisas que acontecem. Senão vai ser sempre igual, né, vai ser a rodinha do hamster ali. E eu acho uhum. que uma coisa muito importante, eu acho que como artista, olha eu vendo de fora, né, falando aqui, você me corrija, tá, amiga? Manda ver. Eu acho que tem um lugar do artista que não tem como, titia puxa a orelha, não tem como vocês não entenderem de linguagem. Eu acho que, você saber qual é a forma que o outro vai traduzir aquilo que você está fazendo, é, assim, o ponto principal, assim, e isso tem a ver com linguagem. Se eu não sei dar nome para os meus sentimentos, como é que eu espero que o outro enxergue isso no que eu estou colocando no mundo, sabe? E eu acho que a linguagem é importante para tudo, é importante para a gente botar significado nas coisas que são necessárias de significado, e para a gente se comunicar com o outro e para a gente saber quem nós somos, assim, de essência mesmo. As coisas que eu conto para mim mesma, isso depende de uma linguagem. Então eu acho que, esse lugar de significado, esse lugar de tradução é muito lugar do artista. Sim. Entender como as pessoas enxergam e como as pessoas classificam as coisas que você faz. Sim, é isso, é a partir do momento que você total, é bem isso. E o artista, se ele não sabe da onde vem a arte, como que ele espera que as pessoas entendam, né. Então, Uhum, você falou tudo, assim, eu sempre uso essa analogia de que o artista é um tradutor, porque no fim a gente é uhum. tipo a gente é um liquidificador humano, né, você fica ali o tempo inteiro pegando coisas, tipo antena ambulante, vai captando, catando, catando, aí aquilo vira ali dentro e sai em arte, independente da sua arte, né. Então Uhum, se você não sabe o que que acontece ali, como que você espera que os outros entendam ou compreendam ou sintam algo, né. exatamente. E isso tem o lugar da palavra, né. Sim, Qual é a palavra que vem, tipo, o que essa palavra significa para você? Porque para mim, vamos supor, sei lá, casamento vai ter um significado e para você vai ter outro. E até sim. isso é interessante a gente saber. Sim, sim. Não, e aí você entra um pouco numa noia, né, eu vejo muita gente começa a mergulhar no autoconhecimento e fala assim: "Meu Deus, mas é tipo um poço sem fim", eu É um falo: poço. mas calma, volta para a superfície", né, porque é esse constante mergulho para dentro e para fora, porque você tem que Uhum, olhar e fazer, né. exatamente. E aí me vem um outro ponto, assim, que eu acho que seria interessante até você dar a sua opinião ou parecer ou interpretação,
Que essa coisa também, você falou um pouquinho antes, né, da ação. O artista, ele espera muitas vezes a inspiração e a motivação caírem do céu, né? De tipo, o movimento, você tem que se sentir pronto, ele tem que vir. Mas, na verdade, isso vem do movimento, né? Qual que é a sua percepção em relação a isso? É total isso que você falou, assim, eu acho que hoje em dia eu sinto que a gente subestima um pouco o nosso poder da ação, do fazer por fazer. E eu acho que isso tem um pouco a ver com esse lugar da autoajuda, que vende muito essa história do propósito. Faça as coisas com um grande propósito, sendo que a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia não tem um propósito, senão fazer o que precisa ser feito. E tira um pouco do romantismo, eu entendo, a gente queria viver num mundo cor-de-rosa, onde todo mundo tem um propósito maravilhoso. Mas tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ter nenhum propósito, ou vai ter vários. Então, eu acho que tirar um pouco esse romantismo não quer dizer que a vida deixe de ser colorida, mas ela tem cores diferentes. Então, você fazer o que precisa ser feito, baseado no poder, na força do ódio, ou no fazer por fazer, é muito importante para você criar essa resiliência para quando você tiver um propósito, se Deus quiser, isso vai ser muito mais fácil, inclusive. Então, ficar Sim, esperando que total. motivação vem do céu é a pior besteira que a gente pode fazer para nós, porque para o outro, gente, o outro tá vivendo a vida dele, né. Então, no final das contas, é você com você mesmo. E a motivação não é algo tão subjetivo quanto a inspiração. A motivação é ter motivo. Qual é o motivo que você quer fazer tua arte? Qual é o motivo que você quer entregar isso ou que você quer ser artista? "Ah, eu quero pelo status de ser artista, ah, eu quero", tudo bem, cada um vai ter a sua motivação. Então, encontrar o motivo e, a partir desse motivo, fazer, agir, tomar uma atitude, é assim, eu acho que o primeiro passo, o passo zero. Uhum. E eu acho que não, total, eu acho que é exatamente isso, e entender o porquê, né, e é isso, carregar essa caixinha junto com você em todos os seus movimentos, seja pagando um boleto, seja criando uma obra de arte, né, tipo, qual é o motivo por trás Exatamente. disso? E tudo que a gente faz está muito conectado. Você pagar o boleto te permite ter a internet que vai te ajudar numa pesquisa. Sabe, assim, tudo, se Uhum, a gente parar para pensar, vai ter um porquê da gente fazer, ou simples e puramente porque eu não quero ter meu nome sujo, ponto, isso já é motivo. Não exato. tem que ser algo que anjo Gabriel venha e suspire, sabe, e sussurre no teu ouvido. E eu Sim. acho que a autoajuda, ela vendeu uma ideia meio errada em relação a isso. E é tão bonito, né, é lindo isso, não é à toa que vende tanto. Sim, Mas se você total. for criar uma prática com isso, aí o buraco fica mais embaixo. E aí eu acho que é isso, é o que você falou, existe um romantismo, né, que aí você olha para o palco do outro e fala: "Ah, mas a vida dele é só flores, é só glamour", né, e no fim das contas não, tá todo mundo ali dia a dia, tem suas batalhas e pagando seus boletos também. Exatamente. E eu acho que o artista ainda tem um ponto muito, intenso, acho que é mais intenso até do que a maioria das outras profissões, assim, que, vocês têm o hobby misturado com o trabalho. E isso é muito difícil. Que tem uma frase famosa, eu nem sei de quem que é, depois a gente dá o crédito, mas: "Quer estragar um hobby, faça dele o seu trabalho". Total. E é um malabarismo, né, porque você faz algo que, puta, é uma paixão que vem daquele lugar da essência, que vem de toda essa tradução que a gente falou, mas, cara, tem prazo, tem que entregar na terça-feira até às 10, tem que virar à noite fazendo. Pô, eu imaginei que eu ia estar lá no estúdio, né, com luz, a luz da lua e uma música tocando e eu ia fazendo o meu tempo. Cara, não, né. Sim. Mas aí eu acho que volta naquele ponto que até você falou, de às vezes entender qual é o momento de ser emocional e sim usar esse momento de expressão livre e qual é o momento de dar esse distanciamento e criar o racional. Tipo, sim, Uhum. isso, estar ali dançando na lua e pintando, pode te dar o dinheiro também. Só que você tem que criar essa distância. Exatamente, exatamente. E nutrir, né? Porque o que eu falo também bastante tem essa questão, por exemplo, de bloqueios criativos, né? Não Hum. sei até qual que é a sua opinião em relação a isso. Mas eu brinco, eu falo, eu não acredito em bloqueio criativo. Na verdade, eu acho que você maltratou a sua criatividade. Você não nutriu ela, você não cuidou dela. Por isso que você está Uhum. bloqueado. Mas é um desafio de fato. Quando
se mistura, né? Porque é isso, quando você não tem uma responsabilidade, uma pressão sobre a sua criatividade, você cria livremente, porque não existe um porquê, não existe um prazo, não existe um cliente. A partir do momento que você começa a restringir isso, pode existir um bloqueio. Mas é Uhum. saber também lidar ou nutrir esse lugar. E mudar a perspectiva também, né? Porque quando a gente coloca todo o nosso significado em cima das coisas, além de todos esses outros problemas que a gente falou, também pensando no artista, é esse lugar de você perder a perspectiva. Você esgotou as possibilidades ali, porque você está olhando desse jeito, dessa forma para esse lugar. Então eu acho que para vocês, uma coisa que é essencial, eu tenho uma história engraçada sobre isso, é experiência. Total. E eu lembro que eu estava na faculdade, e aí tinha uma prova, enfim, que metade, assim, da prova era as matérias, enfim, eu tinha até pior decepção da minha vida foi quando eu entrei em psicologia e estatística, ai que ódio. Você Mas achou que você ia aí fugir disso? ai que ódio. Mas aí, e tinha um lugar da redação, né, e era tema livre, então você, putz, falava da vovozinha, do que você queria, do que você quisesse. E eu lembro que tinha um menino super crânio, assim, que ele mandava muito bem, e matemática e todas aquelas coisas e tal, nã-nã-nã. Chegou na hora da redação, ele não conseguia fazer a redação tema livre, porque não tem repertório, não tem experiência, que a vida era ali nas caixinhas, sabe, era com um labelzinho certinho, essa rosinha vai com rosinha, azulzinho vai com azulzinho. Então se você não tem experiência, se você não cria repertório, até sobre perspectivas que não são as suas, no sentido de: "Vou experimentar isso aqui que não tem nada a ver comigo", mas às vezes isso vai fazer um impacto absurdo no meu trabalho. Justamente por isso, porque eu vou trazer um significado diferente para essa experiência que é totalmente diferente da minha rotina ali. Então eu diria que experiência é tudo para uma criação. Sim, total. Não, e é isso, é consciente. Eu falo, é ser artista, é ser um adolescente constante. Você ouve não, você pergunta por que não, e você tem que estar sempre curioso, sempre curioso. Vai experimentar mais um pouquinho, você não conhece tudo. Exatamente. E é um lugar gostoso, né. É. Eu acho que às vezes a gente tem essa perspectiva, né, de que todo esse autoconhecimento, existe ainda um preconceito, acho que até em relação, talvez você deve escutar, terapia, não sou louco, não tenho problema, Total. né? Mas não é isso, é constante e é para ser e pode ser divertido, né? Pode ser a próprio autoconhecimento pode ser uma experiência, né? Uhum. Total, tem viagem mais intensa que essa. Isso é uma e assim, você vai se descobrir tantas pessoas, eu acho que tem um núcleo ali, né, uma espinha dorsal que é a tua personalidade, isso a gente, enfim, é difícil de mudar, mas as experiências que você pode tirar disso é uma capilaridade gigantesca, e você se descobre tantas pessoas dentro de uma só. Acho que se juntasse todas as Luísas numa sala, a gente não ia nem ter assunto, sabe assim? Tipo, cara, e Total. aí, você? Quem é você? Porque nós somos múltiplos, e dependendo do cenário que a gente está inserido, do olhar que a gente tem para aquilo, a gente vai tendo situações e opiniões diferentes ao longo da vida, e tudo bem. Acho que essa é a beleza da coisa, você se descobrir várias. Sim, e tá tudo bem com isso, exatamente. Tá tudo bem você querer mudar amanhã, ser diferente amanhã, fazer diferente, criar uma arte diferente. Uhum, exatamente. E eu acho que tem essa um pouco de até preconceito em relação a isso, né, tipo: "Ah, não, mas então você vai acordar e vai resolver ser diferente?". Cara, a tua estrutura vai continuar sempre sendo a mesma. Só que você, às vezes, decide ser uma pessoa mais positiva. Isso só tem a evoluir, isso só tem a agregar coisa na tua vida. Ou uma pessoa que realmente não põe tanto do seu significado e opiniões em cima das situações. Isso traz uma leveza. Você saber separar as coisas que você controla do que não é teu, não é teu porque não tem como. Não importa o quanto você tente, aquilo nunca vai ser seu de controle. E você conseguir abrir mão disso, te dá um espaço para tantas outras coisas, Uhum. de ficar, sabe, batendo a cabeça na parede. Cara, você não controla como a pessoa vai interpretar a tua arte, mas você controla o momento que você faz, o que você põe ali, a forma que qual a linguagem que você colocou naquilo, qual pedaço teu que você quer mostrar com aquilo ali. Isso tudo você controla. Qual a técnica que você vai usar. Isso tudo é teu de controle, mas o resto e desapega, sabe, porque
Ah, mas é fácil falar. É que não existe outra opção sem ser essa. Ou você perde seu tempo se preocupando com algo que não tem como você controlar, ou você abre mão e tá tudo bem. É, porque essa doce ilusão do ser humano de acha que controla alguma coisa, né? A real é que a gente só controla a forma que a gente se lida ali com as coisas, o Exato, significado exato. que a gente coloca. É, eu acho que isso também, essa perspectiva acaba tirando muito ansiedade, né? Porque você Muito. é isso, você não controla, você entrega, óbvio, você não pode ficar sentado ali esperando que as coisas vão acontecer, né? Você tem que gerar o seu, Uhum. ter o seu motivo, gerar o seu movimento, e aí também a desapegar, né, da Mas isso também consequência é daquilo. é papel dessa responsabilidade. E entender o que que você controla e o que não controla tem muito mais a ver com essa parte do controlar. Então, o que que é minha responsabilidade? O que depende de mim para ser entregue? O que que depende de mim para acontecer? E o que não depende, isso é responsabilidade também. Isso não é meu. E fazer essa separação não é muitas vezes preto no branco. Sim, sim. E é um exercício, é uma prática também. Na experiência você vai praticando mesmo. Exatamente. Agora, Lu, vou levar um pouco para você, porque você está dando um monte de dica aqui de terapia de graça hoje no podcast, Quando começa, minha filha, é difícil de parar. né? Eu vejo que você tem muita paixão, assim, por o que você faz, né? Eu amo muito. É revelador, assim. Acho que nada mais interessante do que o ser humano. Sim. É, eu acho que é o que você fala também, né? Você mesma aprende com esse processo, né? Você tá olhando para você Muito. enquanto você. É isso, quando a gente fala para os outros, a gente também tá se escutando, né? Falando em voz alta mesmo. Exatamente. E a experiência do outro, ele reverbera em você. Porque é isso, cara, nosso cérebro está ali numa caixinha escura, fechada, ele só se alimenta do que você dá para ele. E aí, a partir disso, ele vai tendo vários insights. Então, você conversando com uma outra pessoa, não tem nada mais rico do que isso. Porque às vezes ela vai viver uma experiência e você já colocou ali um monte de significado. Cara, não, eu faria isso. Assim, é impossível você separar, né? Eu lidaria assim, eu faria daquele jeito. Gente, uma coisa estranha. Nada, nada. Você vai, né, raciocinando ali. Você fazer essa troca e a pessoa vem, não, daí eu agi dessa forma. Você, nossa, nem eu tinha pensado. E como você se sentiu ao fazer isso, sabe assim? Aí você já entra ali na pira do outro. Mas é muito interessante como numa mesma experiência existem inúmeras opções de vistas e resultados e formas de interpretar. Sim, E a espécie é a mesma, né? Isso que é o mais louco. sim. Não, e você com você mesmo, né? Falando, tipo, na sua sala de jantar, senta cada refeição num lugar diferente, você tá vendo uma coisa diferente. Então, agora multiplica isso Exatamente. por todas as situações, todos os diálogos, todas as relações. E tem essa coisa que eu falo muito, não só com o paciente, mas no Instagram também, é o viés confirmatório, que é algo que é do nosso cérebro. Então, quando você tem uma ideia de uma coisa que é baseada nas nossas crenças, você vai procurar viés, ou seja, evidências ali no mundo que confirmem esse teu pensamento. Por quê? O cérebro precisa que o mundo faça sentido. Essa é uma das coisas principais para ele. Então, se eu estou num casamento, por exemplo, e eu falo, meu marido é desatento comigo. Eu botei essa verdade na minha cabeça. Eu vou procurar todos os exemplos que ele me der e não der também, para eu provar que ele é desatento comigo. Só que todas as Viu? outras Eu coisas que falei. exatamente. Eu sabia. Então todas as outras coisas que ele faz no movimento contrário a isso, eu nem enxerguei, eu não tive nem tempo de enxergar. Ou eu não quis enxergar, porque eu preciso confirmar aquela minha primeira ideia, a ideia principal, né, que está ali bombando na minha cabeça. E isso a gente faz em relação a tudo. Se eu acordei, topei o dedinho na cama e eu falei: "Nossa, hoje o dia vai ser uma M", eu vou procurar todas as evidências de que esse dia vai ser uma M e acabou, porque eu quero isso. Agora, se eu bato o dedinho e falo: "Não, isso foi só uma situação que aconteceu, eu fui desatenta, chutei ali, tô acostumada com a minha cama desse jeito, bati ali, mas é só uma situação". Isso não rotula um dia, não rotula uma experiência inteira. E eu vou procurar outros vieses, eu vou procurar razões para que esse dia vai ser um bom dia. O meu trabalho vai ser um bom trabalho, a minha inspiração vai estar em dia, a minha motivação vai estar em dia. E, Lu, para a gente finalizar, até você puxou aqui um pouco também das coisas que você fala, né, e tal.
Eu puxei ali o gancho no começo, né? Perguntei um pouco qual que era um conselho que você se dava para o seu eu antes, que era essa coisa um pouco mais da calma. O que você se repete hoje? Eu sei o seu cenário, né? Com crianças, recém-nascidos, negócio, paciente, essa mulher se desdobra em 50 em um dia só, não sei como ela dá conta. Mas qual que é o seu conselho hoje, diariamente, para você mesma? E você sabe que eu acho que é muito esse lugar da interpretação que a gente dá para as coisas. Porque eu posso me permitir, e eu acho que essa é a palavra, né? Eu posso me permitir um dia falar, puta, que saco tudo isso, eu não queria ter que acordar de madrugada, eu queria dormir uma noite inteira. Ou eu posso falar, cara, toda vez que meu filho acorda, ele me quer, porque eu sou a segurança dele, porque eu sou o acalento dele. Tudo tem 1 milhão de perspectivas. E eu acho que o que eu mais faço comigo mesma é tipo assim, qual é a forma que você quer enxergar isso? Porque tá comigo essa bola, sabe? E tudo bem a gente se permitir, vez ou outra, deixar essa bola cair. Tipo, faz parte. Também a gente cansa, não é pra gente ser um robô friamente lidando com tudo que acontece. Mas a vida tem o seu lado bonito se a gente enxergar esse lado bonito. Essa é a verdade. Então, o que eu mais faço hoje comigo é esse espaço de consciência do que essa situação tá sendo classificada aqui e o que isso vai desdobrar depois. Você está olhando para isso com um viés positivo ou negativo? E isso é prática, assim. Eu li as coisas do estoicismo e falei, ah, mas assim, nunca, esse cara tá falando isso porque Jesus Cristo não era nem nascido, meu filho. O que você tá falando? E tem reflexões tão atuais, assim, que é surreal. Então, eu acho que seria isso, assim, criar esse espaço de consciência entre emoção, pensamento automático e comportamento, 1000%. Maravilhoso, maravilhoso. E Lu, onde que as pessoas podem ouvir mais de você, mais provocações, mais de uma forma leve? Aliás, a Lu, eu gosto muito disso, porque a forma que é isso, a psicologia, né, a terapia, tudo, o autoconhecimento, ele não precisa ser aquela coisa profunda, tipo, vamos se divertir no Uhum. processo. Eu acho que você faz isso muito bem, que é você aprende e você dá risada ao mesmo tempo, e tá incrível. Onde as pessoas Eu, podem te conhecer melhor? assim, eu tenho até medo hoje em dia de passar meu Instagram, porque às vezes eu falo, gente, as pessoas vão achar que eu sou completamente pirada. Mas eu tô no Instagram, Luísa Moraes Gonzalez, enorme, eu sei, preciso mudar isso. Mas a gente brinca assim, né, que é a psicóloga pistola, porque às vezes a gente tem que dar um pescotapa, cara, e é isso, e a psicologia de uma forma leve, porque é a nossa realidade de todo dia. Todo dia a gente está sendo influenciado por esse órgão ali na nossa cabeça, pelas nossas crenças, pela nossa circunstância, por tudo isso. Então, se a gente não olhar para isso de uma forma leve, aí sim que a gente adoece, porque é intenso. Sim. Da onde surgiu curiosidade a pistola? Por que pistola? Eu usava um filtro antigamente, porque eu era dessa que morria de vergonha de aparecer nas redes. E aí eu usava um filtro que era uma boca gigantesca, assim, e eu sempre respondia meio da pá virada na internet, porque a coisa que eu mais gosto é quando entra paciente pelo Instagram e aí vai me ver na sessão e eu sou um bibelô. E aí fala, gente, como assim? Minha lua é peixe, gente, não tem como ser diferente. Então, eu gostava já desse lugar, que eu acho que funciona muito bem no Instagram, pelo aquele assunto que a gente falou da Eterna Quarta Série, que é esse lugar um pouco de uma terapia mais intensa ali. E aí alguém falou, nossa, tá pistola hoje, eu nunca nem tinha parado para pensar nesse termo, aí virou psicóloga pistola, e aí ficou, não teve jeito. Maravilhoso. E você também, bom, além de compartilhar os conteúdos do Instagram, você tem um podcast também, né? Eu tenho um podcast. Hoje, sempre o áudio do IGTV vai para o podcast, mas a minha intenção é voltar só com produtos de áudio, porque na minha circunstância aqui melhor, né? Eu consigo gravar melhor. E porque eu acho que o ouvinte do podcast ele tem um interesse um pouco mais profundo do que o cara que está lá no Instagram, que é ser entretido. Então vai rolar essa diferença no conteúdo. Mas chama Inspiração Boca a Boca. Legal. Eu vou colocar aqui na descrição também para quem está escutando, tanto o Instagram como o podcast. E acho que, como eu sempre digo, né, nos finais dos episódios aqui, é que esse é só um início de conversa, né? Como vocês podem ver, a gente poderia falar aqui muitas horas. E acho da mesma forma que eu sempre me coloco disponível, tenho certeza que a Luísa também está sempre muito aberta Também. aí para receber, para trocar, para compartilhar.
A gente se conheceu digitalmente, a gente só se viu pessoalmente uma vez, inclusive. Uma vez. Eu tô te devendo um vinho que logo depois eu engravidei. É verdade. Vai acontecer. Qualquer Vai coisa a gente toma acontecer. mais gás também, tá tudo bem. É. Mas é isso, Lu. Muito obrigada mais uma vez por você também estar aqui. É sempre uma troca super, enfim, gostosa. Eu adoro as nossas conversas e que a gente siga conectada, quem sabe mais uma vez a gente não volta aí numa conexão. Com certeza. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Eu acho que o trabalho que você faz é um negócio assim, dá para a gente contar na mão as pessoas que têm essa capacidade e essa intenção, assim. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Até a próxima. Até, beijos.